Veja bem, Apocalipse 3, do versículo 14 em diante, sabe? Hoje eu quero compartilhar com vocês, amém? Esse texto que o apóstolo João, ele escreveu lá na ilha de Patmos, amados, por volta do ano 100 depois de Cristo. Em forma de quê? Em forma da revelação da palavra de Jesus Cristo às igrejas, amém? Às vezes a pessoa diz, mas ninguém precisa ir à igreja, não, nós somos a igreja de Cristo. Claro que somos, mas existem os templos. Aqui na época Jesus usou João para levar carta aos pastores dessas igrejas. Você sempre vai ver ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Ou seja, João levava essas cartas direto a esses pastores, a esses líderes dessas igrejas. Por isso que o Senhor disse em Hebreus 10, 25 que não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Amém? Então é muito importante você congregar. Pastor, mas hoje é uma confusão, é tanta igreja, tanta coisa. Veja bem, nos nossos tempos, lá atrás as coisas eram muito mais difíceis. Pessoas que moravam na roça tinham que andar léguas a pé para ir para a igreja. Pessoas, era uma dificuldade tão grande de ter uma Bíblia. Hoje é tudo muito acessível, hoje é tudo muito fácil, né? Hoje, olha, você está recebendo um culto aí na sua casa, um culto aí no seu celular. Olha que bênção. Por isso que nós devemos valorizar essas coisas para agradar. E aí o nosso Deus vai se agradar disso. Por quê? Porque nós estamos pegando toda essa tecnologia, toda essa ciência, todo esse conhecimento e nós estamos canalizando ele para quê? Para nos levar para mais perto de Cristo, para nos levar a ter mais intimidade com Deus. Amém? Por isso que é tão importante, entendeu? A igreja, ela é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque é um ambiente que foi formado, foi criado, foi preparado ali para te abençoar. Veja bem, quando a gente está orando, pedindo a Deus um templo, que Deus nos dá aquele templo, a gente vai ali, a gente consagra ele ao Senhor. A gente unge aquele lugar, abençoa aquele lugar com oração, jejua em prol daquele ambiente, para que a glória de Deus desça sobre aquele lugar, na vida das pessoas que ali estão oferecendo culto a ele. Isso já era desde a época da lei. Lembra do tabernáculo? Lembra do templo que Salomão construiu para o Senhor? No tempo de Jesus já foi o quê? Já foi as sinagogas, né? Quando Jesus veio como homem aqui na terra, como um ser humano normal, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de homem comum, como eu e como você. E aí, quando Jesus esteve aqui, na época dele, era o quê? Era as sinagogas. Depois, em Atos dos Apóstolos, começaram o quê? A criar, a formar as igrejas nas casas. Pedro mesmo, a primeira pregação de Pedro, foram 3.000, depois 5.000 pessoas ao mesmo tempo ali, entregando suas vidas a Cristo. Que tremendo, amado. Então, a gente vê a necessidade da gente congregar. É por isso que o Senhor, ele escreve isso às 7 igrejas. Mas olha, entre essas igrejas eu quero falar de duas. Laodiceia, que era a mais conhecida pelo seu sistema bancário, pela sua manufatura de lã e uma escola de medicina que produzia unguento para os olhos. Mas a cidade sempre enfrentava problemas com o fornecimento de água. Diz a história que em certa ocasião construíram um arqueduto para transportar água até a cidade a partir das nascentes de águas quentes que existiam. Eles colocaram essa encanação vindo lá de cima das fontes. E essas fontes, as águas eram muito quentes. Mas quando a água chegava à cidade, não estava mais quente, nem também fresca. Ela estava assim, morna. É por isso que Jesus usou isso como modelo. Jesus se inspirou nessas águas que saíam dessas fontes de águas fervendo, que desciam pelos arquedutos para chegar até Laodiceia. E aí, quando ela chegava em Laodiceia, ela não estava nem fria nem quente, ela estava morna. Por isso que o Senhor usa ela. Água fria é boa, né? E é gostoso de se beber, não é verdade? A quente você consegue beber, mas corre o risco dela queimar o seu trato gastrointestinal. E certamente a pessoa chegará a óbito se isso acontece. Mas a água morna, ela é desagradável. Ela causa náusea, ela causa vômito, não é isso? Eu lembro-me bem, a gente morava na roça e quando a gente tinha aqueles problemas de barriga inchada, de comida que não batia de forma legal, a nossa mãe
fervia a água, depois botava para esfriar, e quando aquela água estava morna, ela fazia a gente beber vários copos para a gente ter náusea, para a gente fazer o vômito, para tirar, jogar aquilo que estava fazendo mal ao nosso estômago para fora. Entendeu? Então eu lembro bem por conta disso. Mas veja bem, nos nossos dias atuais, a gente vê que através dessa carta de João a Laodiceia, Jesus mediu a temperatura espiritual daquela igreja, conforme nós vamos ler aqui nesse texto bíblico acima. Olha só o que diz aqui. Apocalipse 3, nós vamos ler do 14 ao 16. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca para fora. Palavra forte, né, queridos? Palavra dura. Mas, amados, muitas vezes a gente precisa ouvir isso para a gente acordar. A gente está muito distraído no tempo. A gente está muito desligado de Deus. A gente está, sabe, acostumado com essa vidinha espiritual. Vai para a igreja, volta, ou não vai para a igreja, ou não ora, ou não lê a Bíblia, ou não faz nada para se aproximar de Deus, e vai levando essa vidinha dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quando a gente vai se dar conta, a gente está totalmente frio, gelado. A gente está totalmente longe de Deus. Mas quem é que provoca isso? Somos nós mesmos, amados. Somos nós. Não é a igreja, não é pastor. Às vezes a gente fica tentando arrumar desculpa para o nosso erro. A gente fica tentando encontrar uma desculpa para a gente se justificar. Quando, na verdade, a gente sabe que a Deus a gente não vai conseguir justificar, porque Deus, a palavra dele diz que a palavra nem chegou à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele diz que ainda viu a nossa vida sendo formada no útero da nossa mãe. Está lá no Salmo 139. Então não tem como. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Então não tem como enganar a Deus. Então é necessário que o Senhor venha ministrar na nossa vida. Amém? Para quê? Para que a gente venha ter o entendimento, tá certo? Veja bem, infelizmente nos nossos dias atuais, existem muitos crentes que estão na mesma situação que estava a igreja de Laodiceia. São cristãos que não são frios, também não são quentes, mas são mornos. Se tivéssemos um termômetro espiritual, para nós medirmos a nossa temperatura espiritual, seria fácil. Mas infelizmente nós não temos, não é verdade? Mas veja bem, nós podemos pegar orientações de Deus na sua palavra para a gente poder analisar como que está a nossa vida espiritual. Veja bem, nós podemos medir nossa temperatura espiritual através de quê? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Tudo isso vai nos ajudar. Amém? Se nós estamos vivendo dentro da adversidade, vamos ver o que está acontecendo. Onde que eu tenho que me consertar? Aonde que eu tenho que mudar? Se eu estou nessa prova, é porque eu preciso ser aprovado. E para mim ser aprovado, eu preciso entrar no centro da vontade de Deus. Se eu estou no deserto, eu sei que deserto não é lugar de morada de crente, de cristão. Eu sei que o deserto é apenas uma passagem. Então, eu preciso ver aonde que eu tenho que me afinar com o meu Deus. Para quê? Para que eu ultrapasse esse deserto rapidamente, não é verdade? Amém? Então nós temos aqui como fazermos uma avaliação. Mas para fazer essa avaliação, a gente tem que ser sincero conosco mesmo. Temos que ter humildade para conosco, né? Temos que ser sinceros, verdadeiros. Temos que ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Porque, olha, se nós não reconhecermos, se a gente não se arrepender, se a gente não levar esses problemas à cruz de Cristo, eles vão se tornar pedras no nosso caminho para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada com Cristo, entendeu? Por isso que é necessário nós termos esse cuidado. Vamos ver aqui alguns sintomas dessas atitudes, desses comportamentos que vão revelar em que estágio nós nos encontramos espiritualmente. Tudo bem? Glórias a Deus.